Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Meu nome é Paulo Leme, eu sou advogado, moro em São Paulo. Sou fundador de uma ONG que se chama Instituto Vale a Pena, que tem por objetivo levar a questão da dependência química, informações a respeito de dependência química para jovens, para a população jovem. Eu mesmo, aliás, sou um dependente químico. Eu estou há 20 anos em abstinência e, acreditem em mim, para resumir a história, eu estive à beira da morte. Então, eu acredito que hoje, pelo simples fato de estar aqui falando com vossas excelências, eu posso ser considerado um caso de sucesso, pelo menos do meu ponto de vista. E agradeço muito ao Ministério Público a oportunidade que confere a toda a sociedade poder se manifestar sobre um tema tão importante, tão candente na nossa sociedade. Olha só, né? Estamos aqui, um dependente químico, falando com membros do Ministério Público a respeito de drogas. Acho que isso é um passo muito importante, estamos evoluindo muito nesse sentido, graças ao Ministério Público. Com relação à questão objeto desse nosso tema em si, eu acredito muito que o Ministério Público, já há muito tempo, ele atua muito mais do que na área do contencioso. O Ministério Público ele atua como um verdadeiro indutor de políticas públicas, de uma forma, até por que não dizer, holística, de uma forma que engloba vários aspectos da nossa sociedade. E é por isso que eu vejo com muito temor a questão de tratar a temática da dependência química. E a gente falou muito aqui em drogas, mas a palavra dependência química foi pouco dita aqui. Eu tenho dúvida se a mera discussão da criminalização ou não é empobrecedora para o debate. Dizer se vai apenas legalizar o uso ou não legalizar o uso, eu não sei se é o lado que é o mais pobre dessa discussão tão complexa e tão difícil como nós vimos aqui. Eu tenho dúvida se isso realmente é o principal ponto. Hoje, por exemplo, eu conheço as nuances do ponto de vista penal, mas hoje, em tese, o usuário não vai encarcerado. Ele não vai preso, em tese, né? Cada caso é um caso, existem divergências de interpretação. Agora, a minha dúvida é o seguinte, não raro, muitas vezes esse usuário, a gente vê triste, infelizmente, nas grandes cidades, pelo menos, a gente vê muito casos de violência, em que o dependente químico, né, e eu acho que poderíamos começar a falar um pouco mais essa palavra, em vez de se reportar apenas ao usuário, o dependente químico se encontra e se coloca em situações de violência, às vezes até para obter essa droga da qual ele está dependente. Ele vai ter síndrome de abstinência se não usar essa substância. Existem profissionais aqui que sabem disso melhor do que eu. Será que liberalizando, legalizando o uso da droga, isso vai mudar essa situação de violência desse dependente que se encontra nessa situação para fazer uso da droga? Se a gente for legalizar a droga, como é que nós vamos fazer, então? O Supremo não discute hoje, até onde eu sei, a questão da legalização do tráfico, do comércio. Onde que essas pessoas vão buscar a droga? Senão nós vamos criar uma agência que vai fazer concessões, vai ser público, vai ser privado, vai ter propaganda, não vai ter propaganda. Hoje a propaganda de cerveja é liberada. Nós vamos fazer propaganda de crack? Nós vamos vender cocaína na banca de jornal? O menor socialmente mais vulnerável, que hoje também está mais vulnerável ao uso do álcool, não vai estar vulnerável também a comprar crack na padaria? É isso que a gente vai legalizar? Agora, essas pessoas que precisam de tratamento, elas têm tratamento hoje? O poder público oferece tratamento para as pessoas que precisam sair de uma síndrome de abstinência? Do ponto de vista da saúde, que me parece que é o mais importante, é o ponto soberano, o Estado oferece um tratamento digno, um apoio digno para a família dessas pessoas que estão morrendo na rua. Nós estamos vendo essas pessoas passando por isso. Aliás, a palavra alcoolismo nem foi mencionada aqui. Nós nem conseguimos lidar com a doença do alcoolismo, com a dependência do álcool, que, como foi mostrado aí, atinge 10% da população. Tem um monte de pesquisa falando isso, e nós não conseguimos lidar com a questão do alcoolismo.
Então eu tenho sérias dúvidas se a gente não precisa realmente partir para informação não esporádica, educação, de uma forma constante, para poder, pelo menos, informar as novas gerações a respeito do que é dependência química. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar enxugando o gelo. Obrigado, boa tarde a todos.